Bom dia, amados irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus, amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã estamos mais um dia, pela sua misericórdia, Senhor, aqui na tua presença, Senhor. Pai, venha sobre nós com teu Espírito, Senhor, e nos dá discernimento sobre tudo em nossas vidas, Pai. Pai, que o Senhor venha de uma forma sobrenatural, Pai, e que possamos te glorificar, te honrar, Pai, através do Espírito Santo, Senhor. Ó Espírito, te amamos, te adoramos, te recebemos com alegria, pois vós é um caminho a Jesus. Nos ajuda nessa jornada, nos dá entendimento, nos revela o oculto, nos mostra de forma sobrenatural tudo aquilo que precisamos saber. Senhor, por mais um dia, nós te glorificamos, Pai, pois o Senhor tem sido maravilhoso em nossas vidas. É através do Senhor que tenhamos tido diversos livramentos, Pai. O Senhor tem cuidado de nós de dia, de noite, em todos os dias de nossa vida, Pai. Continua nos abençoando, livrando do nossa caminho de toda astuta cilada do diabo, de tudo aquilo que não vem e não procede do Senhor, Pai. De antemão, Pai, te oramos mais um dia para a Terra Santa, por Israel, por aquele povo, Senhor, que foi o escolhido do Senhor, Pai. Senhor, que a direção esteja sempre em vossas mãos, Pai, e que o Senhor possa livrar, Senhor, o teu povo das astutas ciladas do diabo, Senhor. Ó, meu Deus, nós sabemos que o propósito do Senhor sobrepõe a tudo na face da terra. E é nesse princípio, é nesta visão que nos colocamos, Senhor, dispostos a servir ao Senhor. Venha de forma sobrenatural, nos dando a direção, nos mostrando o caminho e nos dizendo como devemos fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E glória a Deus. Amém. De antemão, amados irmãos e irmãs, mais um dia eu te peço. Vai lá. Deixa sua curtida nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com seus contatos em nome de Jesus. Amém? Nós estamos aqui com o propósito de buscarmos entendimento na palavra de Deus. Devocional é estarmos sobre a palavra de Deus diariamente, buscando em Deus todas as nossas necessidades, todas as nossas respostas, pois entendemos que sem Ele jamais conseguiremos entender a nossa vida, o nosso dia a dia. Não somos merecedores. Foi pela graça que Jesus morreu na cruz por nós. Um amor tão infinito que não entendemos, mas que glorificamos o nome do Senhor através dele. Amém? E hoje, Deus trouxe no meu coração uma passagem conhecida. Eu não sou aqui adivinho para saber dos teus problemas, mas eu sirvo a um Deus que conhece a nossa vida de trás para frente. E pela fé eu creio que Ele tem algo para falar contigo e comigo nesta manhã. Amém? Deus me levou no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 17. Amém? E a palavra de Deus diz assim, ó: seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando
em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os ao cárcere interior e lhes prendeu os pés nos troncos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em voz alta: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Cristo Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e, com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. O nosso bondoso Deus, Ele é maravilhoso. Nessa passagem, Paulo seguia com Silas para cumprir uma ordenança de Deus através do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Paulo chegou a Filipos, uma cidade da Macedônia, para cumprir uma visão que Deus havia lhe dado, que era para ir para aquele local pregar a palavra de Deus. Chegando naquele local, ele foi abordado por uma menina, uma jovem, que era possuída por um espírito de adivinho, mas ela por diversas vezes dizia que Paulo era um homem de Deus. E Paulo era um homem que não gostava de ser adornado, de ser adorado. E aquilo incomodou a Paulo. E ele colocou a mão sobre aquela menina, expulsando aquele espírito demoníaco. E quando ele fez cumprir aquilo que Deus tinha ordenado a ele, levantou a ira daqueles homens que se achavam donos daquela jovem e usufruíam daquilo que ela exercia. E sendo assim, os levaram perante aos juízes daquela época, os quais o condenaram, açoitaram e levaram ao cárcere. Amados, Paulo era romano e ele não podia ser julgado da forma que foi, mas ele se calou. Existe um momento em nossas vidas, meus irmãos, que nós temos que aprender a passar pela aflição dando glória a Deus. Eu não sei qual é o problema ao qual você passa, mas Deus está dizendo contigo: calma,
eu estou vendo, eu estou contigo. Aguenta a aflição, porque a vitória virá pelo sangue de Jesus. Muitas das vezes nós passamos por lutas e aflições como propósito do Senhor. E Deus, Ele vai honrar se tivermos discernimento. Paulo aguentou toda aquela luta calado, não abriu a boca, não disse nada. Mas à noite, quando ele clamava ao Senhor, todas as grades caíram-se pelo chão. E as portas da prisão foram abertas. Todos os grilhões foram quebrados. Porque Deus tinha propósito na vida única e exclusivamente daquele centurião. O propósito de Deus vai se cumprir na vida de cada um de nós. Mas se nós formos ver o contexto dessa palavra, lá atrás, Paulo teve um desentendimento com Barnabé por causa de um discípulo que não foi sensato, rebelde, que descumpriu uma ordenança. E Paulo falou com Barnabé: não vou caminhar com essa pessoa neste momento, porque eu ainda não estou preparado. Amados, o perdão é algo muito sério. Se Paulo tivesse com Barnabé e com Marcos, a ira poderia ter atrapalhado o propósito de Deus na vida de Paulo. Então Paulo decidiu seguir com Silas. Não que Paulo ele fosse ruim ou pior por não ter seguido com Barnabé e Marcos. Ele sabia que naquele momento ele não estava preparado. Qual é a lição disso, amados irmãos e irmãs? Nós devemos respeitar aquilo que Deus nos manda fazer, mas devemos ter sabedoria de reconhecer nossas falhas. O objetivo de Deus naquela cidade de Filipos era que aquele centurião fosse verdadeiramente convertido ao Evangelho. Deus não faz acepção de pessoas. Ele vê um coração contrito, um coração que realmente se rende. E a palavra de Deus diz que aquele centurião e a sua casa se rendeu à palavra de Deus. E logo depois disso, aqueles mesmos homens que haviam julgado Paulo de forma indevida, mandaram soltá-lo. E Paulo disse: não é assim. Me prenderam de forma injusta e eu sou romano. E aquilo criou grande alarde àqueles pretores. No tempo certo, Deus vai nos honrar perante aos nossos adversários. Às vezes temos que ser humilhados, temos que ser chincalhados para a honra e glória do Senhor, porque o propósito de Deus é superior ao nosso propósito. Mas Deus é um Deus que cumpre as suas promessas e que nos honra perante aos nossos adversários. Então, em nome de Jesus, que nesta manhã você tenha entendido a palavra que Deus nos entregou e que você possa entender que na tua caminhada você deve orar expulsando demônios e você deve realmente pregar a palavra de Deus a toda criatura. Quantos centuriões tem pelo nosso caminho hoje? Se nós não passarmos pela aflição, não seremos honrados perante aqueles que estão desonrando a palavra de Deus. Amém? Deus é fiel e Deus tem um propósito na minha e na sua vida de forma sobrenatural. Ele vai entrar na nossa casa e toda a nossa casa será convertida. Amém? Então, em nome de Jesus,
Tenha coragem. Não desista do teu propósito. Não importa os problemas, não importa as mentiras que estão no teu caminho. Você não é mentiroso, você não é mentirosa. Você é um servo, uma serva de Deus que tem propósito com o Senhor em todas as áreas da tua vida. Amém? Essa foi a palavra que Deus colocou no nosso caminho nesta manhã. Um simples carcereiro, esquecido dentro de uma cadeia, cuidando daquilo de que ninguém quer cuidar, mas Deus não se apartou dele. Deus conhecia o desejo do seu coração e Deus o honrou. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nosso Deus, eu te glorifico pela palavra que se apresentou para nós nesta manhã. Assim como Paulo e Silas, Pai, na madrugada estavam orando ao Senhor. Quantos dos vossos servos, Senhor, na madrugada oram, Pai? E eu tenho certeza que o Senhor escuta a oração de todos aqueles que se dobram perante a tua palavra, Senhor. Então, Senhor, livra a nossa casa de todo o mal, Senhor. Livra a nossa casa de todo o espírito de engano, Pai. De todo o espírito maligno, Senhor, que tem tentado derrotar a nossa família, Senhor. Mas em nome de Jesus, nesse dia de hoje, nós expulsamos todos esses espíritos em nome de Jesus, Pai. Nos dá um dia na tua presença, na tua graça, Senhor. Fala conosco, Senhor, durante o dia, Pai. E que possamos verdadeiramente prosseguirmos na nossa jornada até aquele grande dia, o qual o Senhor separou para nos receber na sua glória, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém? Amados, não se esqueça, Jesus te ama e nós também. Amém? Tenha um dia abençoado na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe.